apreciadores de mundos quadrados, eu sou o Pedro e estou de volta, pois é, teve um certo hiato no canal, né? Fiquei sem postar vídeo por um tempinho, acho que foi recorde de não postar vídeo, deve ter sido uns 3 meses aí. Porém, eu estou de volta para falar de um filme, Minecraft. Esse é um filme que eu estava com vontade de assistir. Eu tinha em mente de que ele provavelmente ia ser um filme ruim, só que mesmo assim eu estava querendo assistir porque, bom, é Minecraft, né? É Minecraft. E depois de assistir o filme, eu posso dizer com certeza para vocês que sim, o filme é ruim. Mas eu vou explicar melhor o porquê que esse filme é sim considerado ruim na minha percepção e na percepção da maioria das pessoas também. Mas enfim, o principal problema desse filme, com certeza, sem dúvida alguma, é o roteiro, que quase que é inexistente, mesmo tendo 5 pessoas fazendo o roteiro desse filme. O roteiro desse filme é bem fraco. Ele quase que não tem história. Basicamente, o filme inteiro é personagens indo de ponto A para ponto B e acontecendo coisas nesse meio tempo, mas assim, uma história mesmo ele não tem. Os diálogos desse filme também, eles não são bons, são diálogos ruins. Sei lá, tem um momento que o Steve fala Let's Minecraft. Ele fala isso mesmo e eu não sei se realmente teve 5 pessoas que olharam essa fala e falaram, pô, tá aí um negócio bacana. E não é bacana, cara, é só ridículo mesmo, né? Teve vergonha alheia no cinema quando eu tava na minha sessão. O roteiro desse filme é ruim, os diálogos são ruins, a história, o que existe dela, né, porque quase que não existe, mas o que existe de história não é bem feito. Também que um grande problema são os personagens desse filme, porque nesse filme a gente tem o Jack Black, que é o Steve, e ele é um personagem legal, ele é um dos 2 personagens que eu posso dizer que eu gostei um pouco nesse filme, sim. Algumas pessoas talvez pensem, tipo, vai ser só mais uma vez o Jack Black sendo o Jack Black, não vai ser, sei lá, ele não vai estar interpretando um personagem, ele vai estar só sendo ele mesmo. E sim, tem muito dele nesse filme, um dos exemplos disso que tem muito do Jack Black no filme é música, porque tem 3 momentos que o Jack Black canta nesse filme. Esse filme não é musical, mas tem esses 3 momentos. São 2 cançõezinhas rápidas e aí a última é realmente uma música inteira, mas é uma música meio rockzão, assim, sabe? Que é algo que o Jack Black gosta de fazer. E ele já tinha feito música lá pro filme do Mario e ele veio aqui para fazer música no filme do Minecraft. E é uma música boa, tá? Já que é uma música de verdade mesmo, que você pode, sei lá, botar na sua playlist pra você escutar. É uma música de verdade, então ela é boa, é uma música maneira mesmo. Só que daí tem 2 cançõezinhas que ele faz no meio do filme, uma que é pro cachorro dele e a outra que ele faz por causa que ele faz um frango, porque vem as pessoas pro mundo Minecraft, né? O Steve já tá lá há um tempão e vem os outros personagens pro mundo Minecraft e ele faz um frango para eles comerem e ele canta, faz uma cançãozinha por causa que ele fez o frango e tal e esses dois aí, da música do frango e a que ele fez pro cachorro, essas são sim músicas ruins, desnecessárias, começadas do completo nada, mas é Jack Black, né? Jack Black. Mas enfim, voltando ao que eu tinha falado, eu não acho que é só Jack Black sendo Jack Black, apesar de ter muito dele colocado no personagem e no filme. Eu não creio que é só Jack Black. Eu creio que é sim uma interpretação de Steve feita pelo Jack Black. E eu não considero essa interpretação ruim, muito pelo contrário. Eu gosto do Jack Black pelo Steve. Outra pessoa que eu posso dar uma salvada quando se trata de personagens é o personagem do Jason Momoa, que faz um personagem chamado Garrett, que ele é um personagem que está sempre apegado a conquistas que teve no passado, conquistas essas que hoje em dia não tem valor nenhum para os outros a não ser para si mesmo. E ele se apega àquilo e ele fica preso ao passado e inclusive a jornada do personagem é desse desapego aí, tentar deixar as coisas de lado, não se achar a pessoa que era antes, porque hoje o negócio mudou pra caramba e ele não é nenhuma fração do que já foi antes. E esse personagem ele era campeão de um jogo de videogame, ele era, acho que tinha um recorde mundial, e hoje em dia ele tá falido, ele tá devendo, ele ia ter que vender a loja dele e tal, porque tem uma loja no filme. É um típico personagem que tem que ter aquela mudança de personalidade, porque ele começa sendo um personagem que muitas vezes é até meio babaca, mas depois ele acaba mudando, acaba percebendo
os erros e acaba evoluindo como pessoa. E isso acontece, e apesar de não ser feito de um jeito tão bom, eu consigo aceitar, porque eu achei os dois personagens legais, eles têm uma dinâmica bacana, que é o Steve, Jack Black, e o Garrett, Jason Momoa. Eles têm uma relação bacana, em alguns momentos até engraçado, sei lá, tem um momento que tem muita piada de pancada nesse filme, assim, não é um humor que me pega, vai pegar mais a criança e tal, mas tem um momento que é entre o Jason Momoa e o Jack Black disso, e esse momento é engraçado. Esse momento eu dei uma risadinha, esse momento foi bom. Agora, se eu posso dar uma salvada no personagem do Jason Momoa e no personagem do Jack Black, é algo que eu não posso fazer no resto dos personagens. Essa galera é difícil de defender. Porque a gente tem o que seria o garoto que está na escola, que é novo no mundo, que é aquele personagem que eu achei que ia ser o protagonista, mas meio que não é tanto. O Jason Momoa, na verdade, eu acho que ele faz um papel muito mais de protagonista do que esse moleque aí. Esse cara, esse ator, cara, ele não atua bem. Obviamente, né, é um ator jovem, mas ainda assim, cara, não é nada bom o negócio aqui. É um personagem sem carisma, para um ator sem carisma e que é totalmente desinteressante a história dele, esse negócio dele não se encaixar na sociedade, a sociedade meio que dá uma excluída na galera que é diferente, e ele é diferente pelo fato dele ser bastante criativo, ter muita ideia, e a galera meio que exclui ele por causa disso, zoa ele e tal. É algo clichê, algo batido, algo que não me pega. A história do Jason Momoa também de ser esse jogador aí que antes era famoso, mas agora é falido, não é clichê e apesar de talvez não ter sido tão bem trabalhado, eu achei interessante. Agora desse garoto, além de não ser interessante, é clichê também esse negócio. Então é com certeza um ponto que não me pegou. Eu acho sim um defeito no filme, só não acho um defeito maior do que os outros dois personagens que em teoria eram para ser principais, né? Mas são totalmente escanteados, que são as personagens da irmã desse guri aí que eu acabei de falar. Eu falaria o nome do personagem ou o nome do ator, mas eu não sei ambos, então eu vou ter que chamar de moleque mesmo. Essa irmã, que no filme ela meio que tem o papel de mãe, né? Não de mãe, mas de responsável do moleque, porque alguma coisa deve ter acontecido com os pais deles, que não foi explicado, mas enfim, ela tá sendo a responsável dele. Essa personagem ela é totalmente escanteada no filme, eu acho até uma sacanagem, porque outra personagem também que tem nesse filme é uma outra mulher, e as duas únicas mulheres do filme são totalmente escanteadas. Tem um momento do filme que elas somem por completo e só voltam lá depois. Cara, é o que eu disse, é até uma sacanagem, assim, você fazer isso com as únicas duas mulheres que tem no filme. Mas, assim, cara, totalmente tanto faz essa personagem a irmã. Só não é mais tanto faz do que a última personagem. E eu não sei nem o que dizer dessa personagem, sabe? É um personagem criado unicamente para uma função e depois ele é totalmente escanteado pelo simples motivo que ela não precisa mais fazer nada, porque ela é inútil para a narrativa e não faz nem sentido ela ter ido para o mundo Minecraft, lugar que só deveria ter ido a galera que realmente tem importância, só que tanto a irmã do moleque quanto essa última personagem, elas são escanteadas o filme inteiro. Porém, apesar de todos os defeitos e grandes defeitos, por sinal, que eu comentei nesse vídeo, também eu não posso deixar de destacar que sim, eu me diverti assistindo o filme. Não necessariamente faz o filme ser bom e não faz ele ter uma boa nota aqui no final, mas eu tenho que dizer também um pouco de como foi a minha experiência. E a minha experiência, eu não tenho o que reclamar, foi uma boa experiência, foi divertido. Eu dei algumas risadas, além do momento que eu já citei, que é aquela piada de pancada com o Jason Momoa e com o Jack Black, que foi um dos momentos que eu dei risada. Teve um outro momento também que envolve umas faquinhas e a vilã do filme com o Jack Black. E esse momento é engraçado, eu considero a melhor piada do filme lá. Só que eu não vou falar porque eu acho uma piada boa. Eu gostaria que você visse lá no final do filme.
E também tem um terceiro momento que eu lembro que eu dei risada mais uma vez no filme, porém eu não consigo me lembrar qual foi esse momento. Só que além das risadas também tem a diversão por ter um monte de coisa tosca sendo mostrada na sua frente, já que eu acho que o filme fica oscilando entre um tosco que você talvez possa dar risada e um tosco que só é tosco mesmo. Só que eu acho que tem uma ênfase mais pro tosco que só é tosco do que o tosco que você pode tirar uma risada daquilo. Porém, ainda assim, resumindo tudo, sim, eu me diverti sim assistindo o filme. E eu acho que isso foi muito por conta também de eu ter ido assistir com os meus amigos. Então, assim, a gente podia olhar um pro outro e falar, nossa, porque foi uma bosta. Algo que com certeza não ia acontecer se eu fosse ver sozinho e minha experiência não teria sido tão boa. Bom, não teria sido tão boa, mas eu também acho que teria sido divertida, porque, cara, como não se divertir numa sessão onde o cinema inteiro se junta para fazer uma única voz e dizer a frase: Eu sou Steve. Cara, na hora eu levantei e disse Absolute Cinema. Porém, nem por essa minha diversão significa que o filme é bom. Eu já apresentei vários dos defeitos que esse filme apresenta e ele é sim um filme ruim. Um filme ruim que pode te proporcionar uma risada ou outra, pode te proporcionar um divertimento ou outro, principalmente dependendo se você está assistindo sozinho, se você está assistindo com alguém. Mas o bruto mesmo, o filme mesmo, ele é um filme ruim, é um filme fraco. Eu acho que o CGI inteiro desse filme é muito bom, porque a galera eu acho que confunde muito um CGI ruim com algo estranho, porque o CGI do filme tá muito bom, de verdade. A interação que tem um personagem completamente de computação gráfica e uma pessoa real é ótimo, é totalmente incrível, assim, parece realmente que eles estão tocando naquilo, é muito bom. Porém, tem muita coisa que é esquisita, e ser esquisito não necessariamente significa que é mal feito. Aqui as coisas são bem feitas, porém algumas são esquisitas. Porém, eu acho que essa esquisitice também ela veio muito por conta das primeiras interações que a gente teve com os trailers de Minecraft, mas foi passando o tempo, eu acho até que eu nem ligo mais tanto para essas coisas. Eu já meio que me acostumei, sabe? Para finalizar, alguns pontos que eu acabei esquecendo de comentar ou acabei esquecendo de linkar com outras coisas que eu estava falando e eu vou falar meio que agora. A direção desse filme também ela é bem ruim, sabe? Tipo, tudo que o roteiro ele faz, a maioria das vezes ele faz ruim, ele faz mal o negócio. Só que o que ele talvez fosse fazer de bom é estragado pela direção, que também é muito ruim. Como adaptação de jogos, eu acho que é uma boa adaptação. E na questão de mecânicas do jogo, absolutamente tudo que tinha no jogo foi trazido para o filme. O filme tem uma cena pós-crédito, é uma cena simples e eu acho muito bacana. Eu acho que é legal, é um gancho para um próximo filme que com certeza vai acontecer. Alguns outros comentários também de outros personagens que eu acabei esquecendo de comentar, que são personagens que só tem dublagem, são de CGI, como por exemplo a vilã do filme, que eu acho uma vilã ruim, é uma vilã ruim, com uma motivação terrível, é ridícula a motivação dessa vilã, é ridícula, ela é uma vilã muito ruim, porém ela tem um capanga muito engraçado e muito legal. Então esses personagens aí de CGI eu acho que eles funcionam, alguns. Os principais que falam são esses dois, é a vilã e esse capanga. O capanga é legal, a vilã não é tanto, então a gente fica nesse meio a meio, nessa metade aí. Bom, pra finalizar, eu considero um filme Minecraft um filme ruim, com muitos problemas de roteiro, de direção. A maioria dos personagens é desinteressante, ou é mal explorado, ou é descanteado, ou é só mal escrito mesmo. Muita coisa desse filme é muito para criança, sabe? É totalmente infantiloide, sabe? Ele é um filme infantiloide, então obviamente não é um filme para mim, então é normal eu não ter gostado de muita coisa que tem no filme, principalmente do humor dele. Porém, ainda assim ele não deixa de ser um filme, então ele tem sim que ser avaliado como tal. Não é porque, sei lá, mas é filme para criança, cara continua sendo um filme e ele deve sim ser avaliado como qualquer outro. Obviamente eu não vou botar a régua de um filme que foi dirigido pelo Tarantino, eu não vou colocar num filme Minecraft.
a régua vai ser diferente, porém ela ainda vai existir para a gente analisar o que o filme faz de bom, o que o filme faz de ruim. Mas enfim, terminado aqui o que eu gostaria de dizer, posso ter me alongado um pouco, peço desculpas caso esse tenha sido o caso. E para finalizar aqui com a minha nota, eu diria, eu honestamente estou confuso sobre que nota dar para o filme, mas sei lá, tem tipo umas 3 notas plausíveis na minha cabeça, porque querendo ou não, sim, eu me diverti, mas querendo ou não, sim, é um filme ruim. Então, não é um filme medíocre, é um filme ruim. Então eu fico nessa dúvida do que fazer, por isso talvez, sei lá, semana que vem eu já queira mudar a minha nota, mas hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu considero um filme Minecraft um filme nota 3. Então é isso, o vídeo acabou. Muito obrigado a você que ficou até aqui comigo. Não se esqueça de se inscrever, deixar like, ativar o sino e compartilhar esse vídeo. Qualquer um que você estiver fazendo vai me ajudar pra caramba aqui no canal. E corta. Ah, e pra terminar, um salve pro Miguel e pro Murilo, 2 pessoas que me pediram um salve. Então tá feito aí. Não sei se vocês pensaram que eu ia esquecer. Eu não esqueci. Muito obrigado pelo apoio que vocês me dão. E é isso, agora o vídeo acabou.